Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques e após um final de semana aí com vitória do Grêmio, a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O Inter, no clássico com o Santos, ficou no empate no 0-0. O Inter que tem bom desempenho nos últimos anos aí com jogos no Santos lá na Vila Belmiro. Confira aí os destaques do programa de hoje. Inter considera empate com um ponto ganho no jogo de ontem. Camilo está indo para Chapecoense. Felipe Vizeu deve ser sequência no time gremista. E o Grêmio, mesmo com a vitória diante do Atlético, continua com a combinação dos resultados no Z4, em zona de rebaixamento. Para tratarmos desse e outros assuntos comigo, animadíssimo, Darcy. Renato é muito mais teimoso do que inteligente. Não significa que ele não é inteligente, ele é inteligente, só que a teimosia dele é superior. Nos dando a honra e o prazer conosco aqui no nosso Dois Toques, grande parceiro, grande amigo, grande radialista, grande jornalista, Kleber Grabowska. Escritor. Também. Escritor também. É multimídia. Cineasta. Né? Cineasta é multimídia. E Fábio Berti, hoje de verde para homenagear o Juventude, que ficou no empate aí com o Zequinha, não sabe? Com o terceiro time, né? Porque a gente está podendo, né? Quarta-feira, o time principal para enfrentar o Grêmio. E quarta-feira... Só não pode acreditar que dá para ganhar. Se vier não acreditando, tem jeito. Quarta-feira tem decisão valendo vaga aí nas quartas de final da Copa do Brasil. Bom, você nos assiste nos canais 24, 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo, né? Em todas as nossas plataformas digitais. Nosso Twitter, hashtag RDC Dois Toques, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube e no Facebook. No Facebook, inclusive, você participa fazendo o programa conosco. Manda a sua mensagem, a sua crítica, a sua pergunta, e os letters ficam passando aí, você acompanha a mensagem que você manda aqui para o nosso Dois Toques. Também é importante que você compartilhe nos seus grupos e peça para que seus amigos compartilhem para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Vamos completar no próximo dia 2 aí, apenas 11 meses no ar. Uma emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do nosso Rio Grande do Sul, com produção totalmente local. Também, para você participar do nosso Dois Toques, tem o nosso WhatsApp, 51, código de área 998 15 9990. Agende aí, 998 15 9990. Nosso Dois Toques para a Simer, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, 65 anos, nossa força e tradição. E GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família. Uma instituição também genuinamente gaúcha, mais do que centenária, um século, mais que um século aí, para proteger e dar seguro à sua família. Bom, o Internacional ontem foi a Vila Belmiro e ficou no empate com o Santos em 0-0. Teve o VAR que anulou gol, que invalidou pênalti, enfim. Mas quem nos traz a história e no jogo de ontem, o empate entre Inter e Santos, é o repórter Pedro Oliveira. A tão temida Vila Belmiro. Demorou um certo tempo para o Colorado se acostumar com a pressão da vila mais famosa do país, mas até que se acostumou. Guilherme Parede, com a ajuda de Guerreiro, abriu o placar, mas estava impedido. A partir daí, parecia que a Vila não era mais problema para o Colorado. Mas o 0 não saía do placar. Nos 45 minutos finais, a situação mudou. O Santos retomou a soberania no jogo e as tentativas foram de todos os jeitos. Marcelo Lomba evitou em várias oportunidades. Mas como toda grande disputa, não poderia faltar uma grande polêmica. Rodrigo caiu dentro da área e o juiz marcou pênalti de Vitor Cuesta, até que foi revisar no vídeo e voltou atrás. Segundo ele, o atacante do Peixe se jogou. No finalzinho do jogo, foi a vez de William Potker quase deixar o Colorado em vantagem no placar. Mas não foi dessa vez, 0-0 na Vila. Eu acho que por tudo que nós produzimos aqui, a vitória a gente
gente sai com um gostinho de que a vitória poderia ter acontecido, porque a gente fez por merecer dentro do campo de jogo, né? Tivemos as melhores oportunidades. O Santos teve uma posse de bola, que a gente fala uma posse de bola falsa, uma posse de bola que ela não criou tanto desequilíbrio assim para nós quando a gente estava organizado no nosso sistema defensivo. Era um jogo que o Inter poderia ter voltado com uma vitória de lá, embora o VAR, mais uma vez, né, teve a sua participação decisiva, de maneira correta, né, tanto no gol no lado internacional como no pênalti também. Tinha sido marcado pelo árbitro e o VAR acabou invalidando no finalzinho da partida. Mas um jogo que o Inter até considerou um ponto ganho, até porque naquela premissa, né, contra times grandes, vencer em casa e empatar fora, o Inter pontuou, mas poderia ter saído de lá com uma vitória, né, Darcy, Kleber Eu achei que foi e pênalti. Fábio. O que eu ia... Eu achei que foi pênalti. O do Cuesta, ele dá no meio do cara. Uma locomotiva sem freio. Essa história de que já está... O cara vai caindo, mas ele não... É a mesma coisa que aquela história assim, ó. Tocou primeiro da bola e depois... Não, tu toca primeiro na bola e dá uma foiçada no cara e falta. Mesma coisa esse lance. O cara foi, mas empurrou. Se o cara já estava caindo, é um outro detalhe. Ele foi empurrado pelo Cuesta. Eu entendo que foi pênalti. Tu viu assim também? O Rodrigo, no final do jogo, ele disse que podia ser, podia não ser. Mas pela maneira como o Cuesta entrou na bola, me parecia inevitável que fosse pênalti, né? Mas ontem, ainda bem para o Internacional que tinha o VAR. O Rodrigo, ele até deu uma desacelerada, ele dá o toque e a hora que ele vai romper, ele desacelera porque sabe que o Cuesta vai tocar nele. E Kleber Garcia é a trajetória do atacante, né? Ele deu tapa na frente, estava seguindo, ele não modificou a trajetória para encontrar o Vitor Cuesta. Claro, ele já deu aquela desequilibrada. Mas eu acho que é natural, né? Não houve forçação. O cara atropelou ele. É que nem aquela falta. Deu primeiro na bola, não foi? Não. Pode ter dado primeiro na bola quantas vezes for possível. Se ele pegar o adversário, é falta. Quando o zagueiro tem que sair para cobrir esse tipo de lance, Ali metade dos casos é pênalti. Atropelamento. E tem um erro de cobertura ali, o Cuesta vai para tudo ou nada, porque tem um jogador que faz o pivô, acho que é o Cuevas, que faz o pivô, e o marcador dele desaba, abre o corredor, o Emerson está fora do lugar e o Cuesta vai para o... Essa jogada de infiltração lateral, quando não está o lateral ali para fechar o espaço da entrada a vertical, como se diz atualmente, do atacante, e o zagueiro tem que sair tem que dar o passo para o lado, 90% dos casos acaba sendo pênalti, porque tem que usar força. O importante tem que atalhar o caminho. A questão é que o VAR, né, ele passou a ser o grande protagonista dos jogos. E tem outra coisa, assim, os juízes não estão apitando, os juízes estão marcando qualquer coisa e esperam o VAR, estão se escondendo atrás do apito. Eu não sei se estão se escondendo, Kleber. Eu acho que... Eu sou a favor do VAR. Eu também sou. Eu sou a favor do VAR. Mas eu acho que tem ele coisas... não é 100% e erra, porque quem está assistindo... Mas ameniza, né? Diminui a margem de erro. E não é só a tecnologia, que ela é fantástica, tem que ser usada a favor de qualquer modalidade esportiva, muitas já com sucesso há décadas. Mas são os árbitros do VAR, que são árbitros geralmente experientes. São árbitros das antigas. Eu acredito que os árbitros de campo, o árbitro principal da partida, confiam mais no árbitro veterano que está lá em cima operando o VAR ou comandando o VAR do que propriamente... No Maracanã, acho que era o Daniel Bins ali apitando, se não estou enganado, e o Voaden na cabine. Era o Daniel Bins. E tem um pênalti para o Atlético Paranaense, né, que é muito VAR, né? É muito VAR. O que o VAR está tirando... É aquela emoção do futebol. Eu acho que tem que ter um aperfeiçoamento. Tem que ter um aperfeiçoamento. Não pode você ficar 5 minutos. Aqueles 5 minutos ali de muita emoção, cara. Não tem, aqueles 5 minutos. Aí vai, olha, chama, vem. Eu acho que isso aí sim. Eu acho que tem que ter. Tirou a espontaneidade. Tirou a espontaneidade. O jogo da tecnologia precisa de tempo de adaptação. Eu acho que a gente caminha no sentido correto. Agora, acredito que o VAR está tendo uma importante contribuição. É que no VAR, muitas vezes aparecerão coisas que vão te favorecer e outras tantas que não te favorecem. E tem que aceitar na boa e na ruim. O Botafogo está entrando com pedido de anulação aí, né? Porque foi um erro de direito, que a bola já tinha posto em jogo, já tinha sido recolocada em jogo, e aí foi utilizado o VAR e marcado o pênalti novo. Não sei como é que vai ficar aí, mas o Botafogo tem toda a razão. Qual é o lance do Botafogo? É tanto no pênalti. O Gatito solta a bola, né, e o Daverson vai pegar o rebote e o zagueiro pisa no tornozelo dele. Pênalti. E o juiz deixou seguir. Deu amarelo para o Daverson por simulação.
né? Aí segue o jogo, quando o Gatito bota a bola em jogo, ele manda parar de novo para marcar o pênalti. Mas vindo o Internacional dá para dizer de que maneira está desempenhando esse início aí de campeonato? Acho que enfrentar o Santos, empatar aqui, lá, ganhar em qualquer lugar, como o jogo com o Palmeiras, acho que o grande erro do Internacional foi aquele jogo contra o Chapecoense lá, que jogou com uma equipe totalmente reserva, com 10 jogadores reserva, e desperdiçou aquela oportunidade. Se tivesse ganho aquele jogo, você não existe futebol, mas a gente projetava aí com o time titular como uma vitória. O Inter estaria hoje a 3 pontos aí da vice-liderança, 3 pontos do Palmeiras, exatamente nesse confronto direto, que era a diferença dos 3 pontos da derrota para o Palmeiras, o que também é um resultado perfeitamente normal, né? Mas dá para dizer o que do Inter nesse desempenho? Foi uma viagem mal projetada, mal planejada, né? Não existe você viajar para Lima e ficar... Foi para Lima que o Internacional foi? E ficar 20 horas viajando. Não, isso não tem nenhuma chance, nenhuma possibilidade. Não adianta, vou repetir, você fretar um voo. Você freta um voo, joga, fica na cidade, dorme, descansa, sai um outro dia depois do meio-dia com todo mundo descansado, a viagem é outra, tem tudo pronto, tudo beleza. Não, mas freta um avião e ainda querem. E ainda foi dito oficialmente que o avião não tinha autonomia de voo, então para que fretar? Era muito mais fácil ir por avião de carreira. O Internacional, onde dá para dizer que caiu no segundo tempo, e até foi uma colocação feita pelos próprios jogadores do Inter, o técnico, daí não queria que o Bora não tivesse parado, não tivesse ido no intervalo, porque o Inter vinha no ritmo de jogo, estava dominando aquele jogo, desperdiçou oportunidades, inclusive, o segundo tempo foi outro. Aí o Inter caiu de produção, eu não sei se foi físico, ou a questão das modificações que o Odair fez. O Inter perde uma peça importantíssima que é o Edenilson, né? Mas o Edenilson parece que a lesão não é grave, inclusive está sendo avaliado... No jogo ontem. Sim. A queda de rendimento está diretamente relacionada... Eu diria sim que o Edenilson é tipo de jogador que arruma time. É o cara que faz a movimentação no meio campo, tanto no ataque como na defesa, né? É um jogador fundamental para esse tipo de jogo que o Odair implementou no Internacional, e colocar o Richelli, né? Lógico que o time vai perder qualidade e intensidade. O Inter tinha o que se chama hoje de transição, né? Muito rápida. Então o Inter criou chances, o Inter chegou na cara do gol, teve posse de bola, mas tinha aquela posse de bola objetiva na intermediária do adversário. E evidentemente que o técnico corrigiu o Santos no segundo tempo. Isso que o Kleber cita da perda do Edenilson, a gente sabe que o Edenilson é um ponto de equilíbrio do time do Internacional no meio campo. Mas certamente o adversário está jogando em casa, né, Cadu? E o Santos, com irregularidade que vem apresentando nas competições que está participando, inclusive no Brasileiro, mas demonstra que o seu técnico tem conhecimento, sabe mudar uma equipe, às vezes até porque começa muito mal. E em geral porque começa muito mal. Mas está jogando contra o Santos na Vila Belmiro. Mas tem que combinar com o adversário primeiro para dar tudo certo. Né? Agora, ficou bem claro, e as pessoas têm que aprender, que cada jogo tem a sua história. E aí você pega, por exemplo, teve um Grenal que o Odair mudou o Grenal no primeiro tempo. O Grêmio estava dando uma saranda no primeiro tempo no Internacional, estava muito bem. Aí o Odair foi lá, mudou o jogo, e o Inter, eu não sei se ganhou, complicou, mudou tudo no clássico. Aproveitou uma parada técnica, vocês vão se lembrar desse jogo. Foi do 1-1 na arena? Mas futebol é assim. Quando o treinador percebe que tem uma coisa, ele não avisa o adversário e muda no seu time e melhora. Foi o que o Santos fez. O Santos não avisou o Internacional e mudou a sua maneira de jogar. E até o Internacional se reorganizar, tentar se comunicar, passa o tempo. Mas o Internacional mudou a sua maneira, a postura de jogar, né? O Internacional não é mais aquele time que... Não faz tanta força para jogar, isso também está diretamente relacionado à entrada do Nonato. É um jogador que tem infiltração, né, que consegue abastecer melhor o meio campo, né, um jogo que flutua muito mais. E tem resultados, assim, muitas vezes a gente vê o Internacional ou o Grêmio buscar um ponto na Vila, mas assim é uma epopeia, né? O goleiro salvando. E ontem não foi o caso. Ontem não foi o caso. A gente está discutindo o pênalti, né, que poderia decidir o jogo em relação ao Santos, mas a gente está vendo ali os melhores momentos. A gente vê mesmo o Santos melhorando o jogo no segundo tempo, a gente não vê aquela pressão, chance na cara do gol, bola na trave, zagueiro tirando em cima da linha. Não, foi o Internacional fazendo um jogo de bastante competência. E no final, talvez, aí fica a bronca em relação ao Odair, que ele coloca o Potker no lugar do Nico Lopes, né? E o Potker é o cara que tem as duas chances para matar o jogo e não consegue. Mas eu vou te dizer uma coisa, se ele colocasse um outro jogador, eu não sei se teria condição do Potker. Porque o Potker tem uma situação muito especial.
Ele é um cara forte, tem força, tem velocidade. Ele enfrenta os adversários. O pessoal diz, não, porque o Sarrafiore e tal, o Sarrafiore... Não, até eu acredito que será esse jogador. Só que hoje ele não tem esta envergadura para um enfrentamento com o camarada. Ele ainda não tem força para uma disputa de bola. E ele chega na frente de um zagueiro, o zagueiro não se assusta com ele. Já com o Potker, não. O cara vai dizer assim, pô, na pior das hipóteses, o cara vai me atirar fora com tudo. Tu sabe, Darcy, que eu tenho dificuldade, porque se o cara está aí há 2, 3 temporadas e não centralizaram ele, como ele jogou, a gente já discutiu isso infinitas vezes, a crônica esportiva gaúcha discute isso infinitas vezes. Por que o Potker entra sempre pelo lado? Claro, agora tu tem um centroavante, tu tem o Guerreiro, que é um centroavante diferenciado, talvez seja o melhor atacante dessa função, né, de área no país, em atividade, enfim. Mas o Potker nunca jogou centralizado. Então, como ele tem força e velocidade, quando tu lateraliza o cara, daqui a pouco ele chega cansado para definir a jogada. Não é exatamente cansado, mas, né, diminui a força. Ele cansado estava na Ponte Preta porque ele era sozinho. Mas o Potker... Mas ele jogava centralizado na Ponte Preta, de brasileiro e de Paulistão. Na Ponte era o Cleison do Corinthians num lado, o Luca no outro. Servindo. E o Potker centralizado. Mas tudo bem. E... esse tipo de gol que o Guerreiro perdeu, eu jamais cometeria a sandice de criticar o Guerreiro. Eu não digo que perdeu, eu acho que foi melhor mérito do goleiro. Né? Ele perdeu um gol que ganha título. Não, mas eu acho que não. Eu não digo perdeu, aquilo ali foi mérito do goleiro, né? É aquele tipo de... O que ele faria? Quando a gente discute os 3 pontos que não foram conquistados contra a Chapecoense, os 3 pontos perdidos contra a Chapecoense, que se entende que houve problema de planejamento, envolvendo logística, que não deveria, não precisaria ter usado esses são pontos que vão voltar lá na frente, não tenho dúvida nenhuma. Tipo, se o Internacional faz 1-0 naquele momento, ia ser muito mais difícil do Santos voltar como voltou, porque voltaria com ímpeto ainda maior e sobraria espaço para o Internacional trabalhar a bola, ter posse de bola e fazer o que mais sabe, que é prender e sair na hora certa. Então é o tipo de... Claro que sem crucificar jamais cometeria. Não, mas eu acho que eu dou mérito ao goleiro. Eu dou mérito ao goleiro. Foi perda ele entrou na cara, o centroavante, ele tinha... Se fosse o André que perdesse o gol. Mas o cara que domina daquele jeito e projeta a bola como ele dominou, eu não vejo como um gol perdido ali, eu não vejo como um gol perdido, eu vejo como uma grande defesa do goleiro, tem que dar mérito ao goleiro. Houve a grande defesa do goleiro. Mas eu não vejo como um gol perdido. A imperícia do atacante também está clara. Se eu entro cara a cara com o goleiro e ele pega, possivelmente a gente tem que destacar a qualidade do goleiro. Mas o Guerreiro... É que na cabeça do centroavante é na hora, meu amigo, a decisão é na hora, não tem fração de segundo. Ele tinha 2 maneiras de colocar, ou ele botava aqui, o goleiro estava desse lado, e ele tentou tirar do goleiro, botou nesse lado, e o goleiro fez a defesa. Agora, eu acho que o Internacional voltando, o Internacional mudou a sua maneira de jogar, o Odair hoje tem uma sistemática de jogo bem diferente, né, Cleber, do que tinha, que era aquele time que tinha, hoje é um time que não se retranca mais, é um time que não fica na espera para sair. Tem mais repertório, tem mais protagonista. Não precisa tanto do D'Alessandro, né? O D'Alessandro consegue jogar mais tempo em alto nível, né? Porque tem o Nico Lopes em grande fase. Eu acho que a entrada do Nonato... O Nonato deixou ele ficar à vontade. O Nonato corre pelos 2. E tem o Denilson, né? O Denilson, eu acho que para mim é o principal jogador do Internacional uma outra dessa atividade temporada. do D'Alessandro. O D'Alessandro diminuiu a sua... Sim, ele centralizou. Seu compromisso com a partida de futebol. Ele não está precisando apitar mais também. Isso aí tudo. Não, mas se deixar também outro benefício do VAR. Mas nessa questão que tu falou do Potker, são jogadores de características diferentes, né? O Potker do Nonato. O Nonato é um jogador de toque de bola. Né? O Potker não, é um jogador que ele faz aquela transição que ele pega a bola. Ele é um condutor de bola. Cara de força e condutor de bola. Exatamente, tem a força. Embora o Nonato é um jogador que fisicamente tem mais condições físicas, corre mais do que ele. Mas tu vê que a bola não para no Nonato. O Nonato dá velocidade à bola. Que, assim como o Nonato foi importante para o D'Alessandro, permite ao D'Alessandro que respire mais tempo, tenha mais condição de se recuperar, não precisa se atirar como marcador desesperadamente, o D'Alessandro também orienta o Nonato. Porque o Nonato precisava, dentro de campo, de um experiente. De um cara que de vez em quando puxasse a orelha dele. Pode ver que de vez em quando ele está meio demais, ele aprende enquanto eu estou aqui, né? Então, esta é uma importância que tem o D'Alessandro no time. E o Nonato para o D'Alessandro. E ele acerta, assim, me parece que ele acerta o passe curto e se apresenta para receber. Então, ele não corre com a bola.
O que para um jogador jovem, mas não dá mais do que 3 ele não dá mais do que 3 toques na bola. É o defeito do Inter. O Inter não tem infiltração, né? Exatamente. Meio que joga no ritmo do D'Alessandro, assim, que toca a bola e espera, não tem a profundidade. E o Nonato dá essa consegue dar essa profundidade. O Inter briga por título? Eu acho que o Internacional agora é candidato. Acho que o Internacional deu uma melhorada. A presença do Guerreiro no time, não é que o Guerreiro seja não, um centroavante é um bom centroavante. Marca gol, está no lugar certo, se posiciona bem, tem personalidade, é um brigão, apita o jogo junto. Ele tem uma série de coisas que contribuem. E o Internacional necessitava com urgência desse jogador. Os adversários precisavam olhar para o Internacional e dizer, puxa, vem aí o Guerreiro, é outro departamento, não é o Damião, não é o Potker, não é o... Não, é o Guerreiro, é um outro departamento. Prende 2, né? Claro. Mas o Inter briga por 3 títulos. Mas o Damião, o ano passado, ele foi importantíssimo. Ele fez gols decisivos no Internacional. Ele fez gols decisivos. Agora o Potker não foi extremamente criticado, né? Teve uma oportunidade no final do jogo. Duas. Né? Duas. A primeira nem tanto, né? Mas o Potker é um jogador que teve muito tempo parado, então tem que dar esse desconto aí. O torcedor, claro, caiu muito nas redes sociais em cima do Potker. Até tem tem várias aqui, o pessoal já falando do Potker, que o Odair é isso, que o Odair o Odair tem que mandar embora. O Internacional precisa de um treinador, precisa trazer o Argel, precisa trazer o Celso, precisa trazer o Guto, tem que trazer o Antônio Carlos. Manda embora, Tem outra coisa, assim, acho que as pessoas não estão percebendo que o Inter está evoluindo e o Odair está evoluindo. Claro. Né? Porque existe um grande problema que é o treinador emergente afundar, não conseguir repetir o bom desempenho na segunda temporada. O Roger no Grêmio foi assim. Né? Fez uma primeira temporada espetacular, daí aumentou a regra, sabe? Com o Roger o Grêmio vai chegar lá, e não chegou. O Jair Ventura, né, que também é outro exemplo dessa safra aí de treinadores emergentes, o segundo ano dele como treinador foi um fiasco. Né? E o Odair não, o Odair está conseguindo. Mas esse processo que evolui, o próprio caso do Odair, mas tu não faz também um time da noite por dia, né? O time do Grêmio chegou aí às grandes conquistas, quanto tempo levou o time do Grêmio para ser formado? A gente vai falar do Grêmio depois. Tu não faz o time Só aí. trocou o treinador e arrumou. Mas diferente do Grêmio é que o Odair não comete 2 vezes o mesmo erro. Ou habitualmente ele não comete o erro 2 vezes. O treinador, quando ele repete temporada e ele se mantém, tem algumas coisas que tem que observar. Por exemplo, os jogadores o respeitam. As suas entrevistas não são repetitivas. Os seus exercícios não são repetitivos. E quando eu vou ao estádio de futebol, eu cuido muito do aquecimento dos goleiros, por exemplo, que é a única... E o aquecimento dos jogadores de linha, mas isso aí é mais difícil deles irem para o campo. Você cuida se há mudança de trabalho naquela hora ali. Se há mudança de trabalho naquela hora, é porque há uma evolução no treinamento. Porque normalmente esses treinadores que não foram bons jogadores de futebol, e são muito mais homens da teoria do que da prática, e o Odair se inclui entre os estudiosos, normalmente eles ficam muito chatos, e aí eles perdem os comandos. O Roger é um exemplo disso aí. As entrevistas do Roger são maravilhosas no começo, depois é uma chatice. Mas está na ascendente no Bahia aí, Sim, os exercícios devem ser os mesmos o tempo todo. Quando começa a cansar, os jogadores já começam a não fazer. O Tite, Padre Marcelo é a mesma coisa. Vai, depois começa a repetir entrevista, treinamento e cansa. Essa arrancada do Roger é maravilhosa. Esse técnico jovem do Galo é a mesma coisa. Cuidem, tem que mesclar, tem que conversar um pouquinho com os que já são do ramo e aí começar a se acertar para poder dar alguma coisa de positivo. O Filipão. O Grabowski que tu usasse, qual foi o termo que tu usasse em relação ao Internacional, quando eu perguntei se a título, cresceu, teve qualidade? Evoluiu. Evoluiu, né? Mas evoluiu porque hoje tu tem peça de reposição, o que tu não tinha no passado. Né? O Internacional no passado sempre perdia o Dourado, perdia o Denilson, ou perdia o Patrick, o Inter é um fracasso. Hoje tu tem essa reposição. Na realidade, o Nonato passou a titular, tu tem o Lindoso, então tu tem alternativa disso aí. O Inter afunda no ano passado quando o Patrick começa a sentir o cansaço, cai de produção e tu não tem como trocar. O Patrick fez 5 bons jogos no Internacional, depois venceu o prazo de validade. O Patrick ele vai bem ano passado até o jogo contra o Bahia, na abertura do retorno.
né? O segundo turno do Patrick. Fez alguns bons jogos esse ano, agora recentemente, antes da lesão. Mas o Inter tem que tomar cuidado para não se complicar com a saída do Iago. Que mesmo ele sendo contestado, o Internacional não estava conseguindo acertar. Esse o Zeca joga na direita e na esquerda. Não serve o Bruno vem ou volta. O Wendel serve ou não treinador. Vai acabar jogando quem? O Lindoso na lateral esquerda? Mas este eu vou usar o termo do Grabowski. Esse é um jogador que está evoluindo. É um jogador que é muito bom na marcação e um jogador que tinha as deficiências aí no ataque, em termos de cruzamento, mas ele está com uma postura diferente hoje, porque ele está tendo tipo de treinamento específico. Esse tem a formação da casa, esse é criado na casa. Esse, diante da dificuldade, ele vai para o enfrentamento, ele não se esconde. Jogador que chega aqui em processo de formação e coisa, e não tem personalidade, o cara se entrega logo. O caso do Iago, não. Esse é um jogador que é daqui, é nativo, é um cara que vai, enfrenta os caras. Eu gosto muito desse jogador também por isso. Agora, se você olhar outros jogadores aí, como o Patrick, como o Lomba, como o Danilo Fernandes, como o Potker, e posso passar para o outro lado, mas agora do lado de cá nós estamos tratando só... São jogadores que atuam um determinado tempo, eles nunca foram titulares absolutos, Darcy, eu vou te nos perguntar. times que jogaram, a não ser no Internacional. Mas são bons jogadores. Estou até mostrando. Na Ponte Preta, no Bahia, no Sport Recife. Mas estão dando uma resposta no Internacional positiva. Mas eu estou te dizendo, são jogadores com prazo de validade, Cadu. O Wendel está nessa? O Wendel, sim. Já terminou a validade dele? Sim, faz tempo. Quem é que tu tem de craque? O Palmeiras, não é o grande líder do campeonato? Já está se dizendo, tem gente que já disse que o Palmeiras já é campeão, esse tipo de coisa. Qual é o craque que tem no Palmeiras? Qual é o craque que tem no Palmeiras? Não, o Palmeiras é subjetivo, né? Se pegar só os três, não tem craque, não tem craque. Bons jogadores em profusão, o Palmeiras. Bom, não tenha dúvida, mas, bons jogadores. Mas não dá para dizer que o Internacional não tem bons jogadores. O Palmeiras é bom, né? Então não tem assim, tanto que não tem ninguém na seleção brasileira. Não, tem 3 para cada posição, né, Kleber? Bom, isso é outra coisa. 3, isso é outra bem coisa. Tem 3 goleiros que escolher tá funcionando. Tu faz não 3, 4 duplas de zaga, tu bota o Scarpa de um lado, bota o Scarpa no meio. O único problema do Palmeiras é o Davidson, né? Mas o Filipão está satisfeito com o que está acontecendo. E joga como? O estilo Filipão, um time pragmático, né? Olha aqui, ó, vou fazer um intervalo, mas antes disso, tem muitas mensagens aqui, os LEDs estão passando aí, então você confere as suas mensagens, alguma gente faz a referência, mas deixa eu fazer isso aqui, ó, isso aqui é a assessoria de imprensa dele, né? Tá aqui, onde é que tá aqui? Deixa eu... O Guilherme, esse aí é o assessor, o Guilherme Daron, cadê o Garbaschi, melhor comentarista do Brasil? O Garbaschi é um gênio da comunicação. Ele gritou tanto semana passada, ele está sem voz. Está sem voz. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o Pedro, que é neto do Dr. Rogério Pires. Pedrão, um abraço para ti, Pedrão. Olha aqui, ó, eu ia agora, tu já disse, eu ia dizer, não, levou cartão vermelho o Ângelo Garbaschi. É mesmo, é? Tá com vermelhinho na mão? Tá mal da garganta, tá mal da garganta. Mas não fui eu que dei vermelho para ele, viu? Não fui eu. Olha só, o que você não leva vermelho aí é sinal verde, né? Onde você tem que fazer a revisão do seu carro. Na Casa Pneus, 50 anos de qualidade, lá você leva o seu carro, faz a revisão. Os pneus não estão legal, estão ficando desgastados, estão ficando careca, então você aproveita a promoção, ou seja, que é, né, o feirão de pneus. Avenida Ceará, 1055, lá que fica a Casa dos Pneus. Nossos 2 toques também para a DD Internacional, que é uma empresa participando do mundo do esporte, agregando em qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviços, inclusive de gerenciamento e consultoria. DD, competência, confiança e transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Seu carro está com aquela batidinha chata na porta, no paralama, no para-choque, então você resolve isso aí lá no Martelinho de Ouro, também lá chapeação, pintura, espelhamento, polimento, para deixar o seu carro zerado, 0 quilômetro. Euclides da Cunha, 309, aqui em Porto Alegre o endereço, ou você liga 51, código de área 33 15 21 60. 51, código de área 33 15 21 60. Você liga, passa lá, fala, conversa com o Marcelinho e resolve esse problema lá no Martelinho de Ouro. Quer falar, Gravassi? Campeonato Brasileiro, o Grêmio
segue na zona de rebaixamento e os resultados de hoje colocam o Grêmio de novo lá para baixo. É o Vasco em último e o Grêmio em penúltimo. Na penúltima posição. O CSA está ganhando do Goiás, né, um resultado que é bom para o Inter, porque o Goiás poderia ultrapassar o Inter. E o Avaí, com gol do Brenner, está derrotando o Ceará. Mas não tem problema, as portas do avião não fecharam ainda, quer dizer que há tempo para tudo. Não fechou, não está nem taxiando ainda, então. Vamos para o rápido intervalo, a gente volta depois falando da vitória do Grêmio diante do Atlético, a primeira vitória, né, nesse Campeonato Brasileiro. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, com sempre animadíssimo Darcy Filho, hoje Kleber Grabowska e Fábio Berti. Você nos assiste nos canais 24 e 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, para o mundo. Vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais. Nosso Twitter, hashtag RDC2Toques, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube e no Facebook, você participa, né, mandando a sua mensagem, sua crítica, sua pergunta, interagindo e fazendo o programa conosco, como você mesmo acompanha aí, os letters da sua mensagem ficam passando. E também é importante que você compartilhe, né, com seus amigos aí, nos seus grupos, peço que os amigos compartilhem para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Vamos completar 11 meses aí no próximo dia 2, uma emissora genuinamente gaúcha, focada com os assuntos totalmente do nosso Rio Grande, do nosso estado, com produção totalmente local. Tem o nosso WhatsApp também, agende aí, 51, código de área 99815-9990 para você mandar a sua mensagem. Nosso Dois Toques para Baidolbe, lá tem tudo na linha automotiva. Você encontra multimídias para todos os tipos de carro, mas também tem automatização de portões, câmeras de segurança, casa inteligente. O pessoal do interior tem o site, né, www.baidolbe.com.br. E pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, tem além do site, aqui os endereços na Benjamin Constant 1315, na esquina com a São Pedro, e a loja da Avenida Ipiranga 5800. Também para a Multissom. Bom, a Multissom você tem sempre uma loja bem pertinho de você, tudo em áudio, vídeo, instrumentos musicais, em cada cidade do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Mas o Grêmio no sábado venceu o Atlético e chegou à sua primeira vitória aí no Campeonato Brasileiro. Quem nos traz a vitória do Grêmio e a história desse jogo é o repórter Guilherme Paz. Um jogo de estreia, um jogo de reencontros, situações distintas na tabela, entre Grêmio e Atlético Mineiro. A gente tá bem focado aí, sabemos que com tudo, né? Precisamos dessa vitória, desses 3 pontos aí, espero que a gente possa fazer um grande jogo. Em busca da primeira vitória no Brasileirão, o Grêmio chegava na arena com novidades. Antônio Josenildo Rodrigues de Oliveira. Simplesmente Rodrigues. Ou Tonhão, vai. Zagueiro que fez a sua estreia ao lado de Pedro Jeromel. Todos nós procuramos deixar ele bem tranquilo, né? Mas é um jogador que já jogou Série B, já assisti jogos dele lá no ABC, contra o próprio Ceará, lá no Casteirão, com 50 mil pessoas, então creio que ele não vai sentir, não. No primeiro tempo, o zagueiro assistiu o Grêmio pressionar o Galo. Maicon de fora da área parou em Vitor. Até que Jean-Pierre, sem goleiro, acertou Fábio Santos. O Grêmio comandou o primeiro tempo inteiro. A bola realmente parecia que não ia entrar. Até que no final do primeiro tempo, em cobrança de escanteio de Jean-Pierre, tudo aconteceu. Jeromel até marcou, mas não valeu. Com a utilização do VAR, o árbitro marcou pênalti para o Grêmio. E na cobrança, André mandou para fora. Erro que fez Renato mudar a equipe no intervalo. Tardelli no lugar de Alisson e Viseu no lugar de André. Uma noite de reencontros para o Grêmio com a vitória. A primeira no Campeonato Brasileiro depois de 6 rodadas. E o gol da estrela de Felipe Viseu, que no seu primeiro chute fez seu terceiro gol
com a camisa do tricolor. No primeiro minuto em campo, Felipe Viseu soltou a bomba e fez 1-0 Grêmio. Gol que levou o time ao 5º ponto na tabela do Campeonato Brasileiro. E só ficou assim, pois no final da partida, Paulo Vitor 2 vezes salvou o Grêmio. Uma vitória muito importante, né? Acho que a gente estava precisando dela também para ganhar mais confiança ainda. A gente fez um gauchão excelente, o campeonato depois a gente deixou cair um pouco. Acho que agora temos que seguir nesse ritmo daí para mais, para que a gente possa seguir numa crescente até a parada para a Copa América. Não, o Grêmio nem começou a decolagem ainda. Já que você tocou na palavra decolagem, que eu tanto falo, o Grêmio nem começou. Nós nem fechamos as portas do avião ainda. O Grêmio vai chegar longe, pode ter certeza disso, no Campeonato Brasileiro. Pode ter certeza disso. Mesmo disputando 3 competições. O Grêmio não é o lugar do Grêmio aqui, mas todo mundo sabe disso. Até pelo que a gente tem no grupo. Nós não começamos bem. E isso eu reconheço. É verdade, aí o Grêmio vai ter que recuperar, né? Essa primeira vitória também, o Grabowska deu aí os resultados aí dos jogos que estão acontecendo agora, a vitória do gol do Ceará. Então, Bahia 1, Ceará 1, Grêmio ganhou uma posição. Ganhou uma posição, mas continua na zona de rebaixamento, continua no Z4. Mas nessa questão, claro que o Grêmio vai sair, o Renato tem toda a razão, embora o Grêmio não é mais aquele Grêmio. O Grêmio não é mais, isso aí tem que deixar bem claro. O torcedor tem que estar consciente disso, só que o Grêmio tem muito mais do que produzir. Mas eu digo assim, esse jogo contra o Atlético, olha, tirando aqueles 30 minutos que o Grêmio apresentou com o Fluminense, foi um grande futebol, acho que foi um futebol de alto nível que o Grêmio apresentou, principalmente aí no primeiro tempo. Né? O presidente desceu no vestiário ou não? Acho que não, mas ele teve uma reunião, com eles. Se o presidente descesse no vestiário... Mas ele teve uma reunião com eles. Não sei se desceu ou não foi, mas teve uma reunião com eles. Para chamar atenção, para aumentar o bicho, para que foi? Tem que saber para que foi. Bom, o Renato é muito teimoso. Eu disse que ele é mais teimoso do que inteligente. Eu não disse que ele não é inteligente. A teimosia dele é superior e ele é um homem inteligente. Ele é tão inteligente que ele só tirou o Michel da quarta zaga, na zaga do Grêmio, porque ele foi constrangido pelos torcedores, não pelos corneteirinhos, esses não entendem nada de futebol, viu, Renato? Mas foi constrangido pelos torcedores. Os torcedores, que são catedráticos de futebol, constrangeram o Renato. Pelos dirigentes, não, porque os dirigentes não interpelam o Renato, eles mesmos disseram. Os torcedores, sim, não queriam mais o Michel ali. Aí o Renato se entregou, pela inteligência. E ficou ali com o rapaz naquela posição pela teimosia. E aí colocou o Michel na posição onde ele sabe jogar, que é no meio de campo. Aí pela inteligência. Porque se ele fosse teimoso mesmo, ele teria tirado da quarta zaga e tirado do time. Pela inteligência ou pela saída do Matheus Henrique? Não, pela inteligência. Ele não tinha o Matheus Henrique. Entendeu? Porque o problema dele é a teimosia. Ele foi desqualificado pela teimosia dele. Aí ele foi constrangido. É por isso que ele é mais teimoso do que inteligente. Mas o que o Cleber diz assim, se o Matheus Henrique não está fora pela seleção sub-20, sub-23, hein? Sim. Se ele não manteria... Ele tem uma suspensão e tem a convocação ele manteria o Michel de zagueiro. Ele é muito teimoso. Então o Matheus até suspenso ou fora... Mas ele vai ter que reavaliar isso aí. Ele vai ter que reavaliar isso aí, porque... O Michel, e esse menino, o zagueiro aí, o Rodrigues, o Grêmio deixou bem claro que ele só não utilizava porque era questão de contrato, né? Que acabou agora acontecendo. Agora, o Michel voltando para o meio campo, ele deu uma sustentação na posição que fez com que o Maicon voltasse e foi o melhor jogador em campo, o Maicon. Vamos jogar os três. Vamos jogar os três. O Maicon, o Michel e o Maicon, o Michel e o Matheus. Vamos jogar os três. Aí quem criticava lá o treinador do Internacional porque jogava com 3 volantes, vai ter que criticar no outro lado também. Mas tu pode jogar com 3 volantes, características desde que tu tenha jogadores que saibam.
que saibam sair. Se tu jogar 3 volantes de qualidade, não te impede. O Internacional não jogaria com o Dourado, Edenilson e Nonato? É por isso que eu digo que o treinador do Internacional tem que ser demitido. Ele botou 3 caras que sabem jogar de 3 volantes, o Inter está bem, e os caras querem derrubar ele. Está certo, tem que botar o Argel. E no Grêmio é a mesma coisa, vamos botar, vai jogar com 3 jogadores que sabem jogar no setor, porque o Ramiro era também o jogador dali, ele era uma bengala de lateral, mas ele também fazia parte daquele setor de proteção dos zagueiros. Proteção dos zagueiros e proteção do Maicon. Sim, claro. Então, aí o Renato se entregou para essa situação. E o menino Rodrigues que entrou bem no jogo. O Grêmio não precisava... fez um feijão, Primeiro tempo ele não foi exigido. Não precisava de muita coisa para se ajeitar, era só deixar de teimar. Ele joga do lado do Jeromel e protegido pelo Michel. A chance de dar errado é pouca, né? Mesmo nessa situação do Grêmio não vejo A história demonstra isso, né? O Bressan foi campeão da Copa Libertadores, titular em Lanús. O Eraso foi um zagueiro de sucesso. Não, a desvantagem do Michel... Não jogou em lugar nenhum depois? A desvantagem do Michel é que o Michel é goleador, é por isso que ele teve que... Não, mas é muito ruim. Claro que o jogador tem que estar disponível para o treinador, o cara quer tocar na banda, não interessa o instrumento. Mas tu jogar de volante e aí tu tem que jogar torto naquela posição, tá, tudo bem, tem jogadores que têm características, vai passando o tempo, vem recuando, vem jogando mais para trás. Pô, mas os gols contra que ele fez é porque ele estava mal posicionado. Ele não é quarto zagueiro. Zagueiro de perna esquerda, o cara tem que ser muito bom individualmente e muito treinado na posição. E saber o espaço que tu vai ocupar. Cada vez que ele vira o corpo para jogar com a perna esquerda, ele... Você quer falar em torto? Acho que quem tortou de vez mesmo foi o André, né? Eu acho que o André... Faz parte da teimosia e da inteligência. Lá também a teimosia. E ele foi constrangido pelo André, daí o André ficou responsável pela sua saída. Mas o André também, é o que eu digo também, eu acho que o André tem as suas limitações, a gente já cansou de falar isso aqui, se tu buscar o histórico do André, o André quis no futebol brasileiro, quando saiu, também não deu uma resposta positiva. O único lugar que ele deu uma resposta positiva foi no Santos, com aquela parceria que tinha, Robinho, Neymar, o Ganso, ele foi mal no Atlético, ele foi mal no Corinthians, ele foi mal no Vasco. Mas ele foi bem no Sport Recife. Bom, mas aí no esporte o time jogava para ele, você. Era diferente. Obrigado. Quando eu disse que o Potker, o Patrick só jogavam na Ponte Preta, no Sport Recife, eu fui contestado. É isso que eu estou dizendo. Não, tem que são jogar jogadores no Sport para grupo. Recife. São jogadores não pode para grupo. jogar na dupla Grenal. Danilo Fernandes, Richelli, André. Não pode jogar na dupla Grenal. Não, eu acho que tu pode ter para grupo. Pode ter para grupo. Não vai compor um grupo com 11 jogadores. O Internacional do ano passado tinha esses jogadores como seus jogadores principais, é por isso que não foi adiante. Aí mudou, eles passaram a ser complemento da equipe, já melhorou a situação. Mas o Inter ano passado foi 3º colocado e disputou título. Se não fosse aqueles jogos fora... O C não pode. Bom, o André tem 1.617 minutos na temporada, 23 jogos, 3 gols. 3 gols. O Viseu também tem 3 gols com 644 minutos. Mas o André jogou muito mais que o Viseu, né? Sim, 23-16. Agora tem um detalhe também, né? O Grêmio não tem aquela bola para o centroavante. O Grêmio tem esse centroavante que joga, mas não tem a jogada, não tem a bola para o centroavante. É que o centroavante sai de lá, o centroavante volta. O Renato quer que o cara volte, dos caras que tem ali. Não, mas esse menino está na seleção, ponta esquerda, que agora me... Everton. O Everton. O Everton é só isso. O Grêmio isso aí. O Grêmio está se tornando dependente do Everton. É idade. Falta Sadol. O Grêmio tem... Ele está marcando, ele está bloqueando o cruzamento do adversário na bandeirinha de escanteio. Tudo bem que ele tem saúde, tem vigor para depois sair em velocidade, mas é necessário que ele venha fazer o trabalho dele lateral esquerdo. Pode ajudar, mas bem menos. Mas bota corredor nisso, né? Pode ajudar, mas bem menos. Sabe o que ele ajuda? E aí você está sempre na frente, na escolha do seu banco. É o nosso banco, é o Banco do Rio Grande, é o Banco dos Gaúchos, é o Banrisul. Aquele banco lhe proporciona diversos produtos, como esse que está, um dos tantos produtos, esse que está na tela para você, que é o Banrisul Saque Digital. Você, inclusive, que já é cliente do Banrisul e não baixou o aplicativo do Banrisul, baixe, porque você tem a segurança do Banrisul. Se não é, clique, simplifique, abra a sua conta no Banrisul. Você está pensando em reformar sua casa, em construir, então o caminho é só um, é a Ferragem Lampião.
Lá você encontra tudo que você possa imaginar e não imaginar em material de construção. Também uma grande variedade de lâmpadas, refletores e luminárias LED. Olha, são mais de 30 mil itens que você encontra lá na Ferragem Lampião. Vou repetir, são mais de 30 mil itens. E 30 anos no mercado já diz o que é a Ferragem Lampião. Televendas, teleentrega, os telefones estão aí na tela para você, 51, código de área 33400899 e o WhatsApp 51, código de área 991800162. Fica na rua, aqui em Porto Alegre, Alberto Silva, 85, quase esquina com a Assis Brasil. Estacionamento é na porta, do lado da loja, não tem aquele estacionar e você tem que caminhar para chegar até a loja. Esse é o slogan da Lampião. Não ande em vão, vá direto a Lampião, porque lá você sabe que vai encontrar o que precisa. Vamos para o rápido intervalo, voltamos depois, falando do empate pela Série C do Campeonato Brasileiro, empate entre os dois times gaúchos, São José e Juventude, e também a primeira vitória do Brasil de Pelotas pela Série B do Brasileiro. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, com o animadíssimo Darcy Filho, Kleber Grabowska e Fábio Berti. Você nos assiste os canais 24 e 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, vamos ao vivo, né? Todas as nossas plataformas digitais, o nosso Twitter, o nosso site, no YouTube, no Face, que você manda a sua mensagem aí, participando aí, fazendo o programa conosco. Também o nosso WhatsApp, 51, código de área 998 15 99 90. Nosso Dois Toques para Village Serviço Contábil, é só você acessar o site da Village, www.village.com.br e se tornar um cliente. Ou você liga, 51, código de área 3341 2211. Nosso Dois Toques também para a ciência, estética e saúde. Olha, é um espaço totalmente voltado aí para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima, especializado em diversos procedimentos. Tem faciais, corporais, tem a LPF, para quem não sabe, é a técnica da barriga negativa para você tirar aquelas gordurinhas laterais aí e ficar com a barriga legal, né? Então é uma questão de saúde, né? Não é só de estética, é uma questão de saúde. Também tem nutrição estética esportiva e a micropigmentação capilar. Olha aqui, ó, eu falo de mim mesmo, ó. Olha como é que eu estava, o antes e o depois, olha lá. Ó. O que é uma micropigmentação capilar? Como eu estava, olha só. E como é que eu fiquei após a micropigmentação capilar? E aí, se também a pessoa tem o cabelo raspado, olha lá, tipo o Fábio Berti, olha como é que fica, olha lá. Tá aí, ó. Tem de toda maneira, para quem tem cabelo, para quem não tem cabelo, para quem usa o cabelo raspado e careca. Então, para arrumar sua calvície, tá aí, ó. Aí é a micropigmentação capilar para você acabar com a sua calvície, tá certo? Os telefones, contatos aí, bota na tela para nós aí, o 51, código de área, 4066-1909 e o WhatsApp 51, código de área, 997-67-1909. Vai lá, fala com a Cíntia, fala com a Renata, faz uma avaliação e aí você já acaba com essa calvície, tá aí, ó, tá mostrado. Nessa área aí eu só conheci um cara craque mesmo. O Leão, Emerson Leão. O Leão, de tão econômico que ele é, ele pinta a sobrancelha de preto. Olha aí, ó. Então os contatos você teve aí para você fazer o contato, fazer uma avaliação lá na Ciência, Estética e Saúde. Nossos Dois Toques também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros da Ciência Financeira e Previdência, o patrocinador oficial, é o pilar do São José, o São José, que está na Série C e no último sábado empatou com o Juventude, jogando em casa, né, no Passo da Areia. A gente tem os gols aí, o São José saiu vencendo, o São José saiu vencendo por 1-0, e o Juventude poupou jogadores, né, Fábio? Poupou porque tem essa decisão maratona, do jogo. né? Joga na quarta-feira contra o... Que máscara. Quem diria, hein? Do jeito que a gente começou o ano. Agora, olha o gol do Juventude, um golaço o gol do Juventude. O Darcy vai dizer que ele tentou cruzar. Não. Porque o Darcy tem percepção. O Luiz Eduardo fez o gol do São José e o Breno fez o gol do Juventude. Mas Cruza, Breno. Olha só.
O Juventude está no G4, né? O Juventude, ele perdeu uma posição, ele caiu para o terceiro lugar, vai jogar no final de semana, acho que contra o Atlético Acreano, se eu não estou enganado, e tem a possibilidade de ser líder desse grupo. O Ipiranga vai pegar o Volta Redonda, que é o segundo. O Ipiranga perdeu, né? Mas o Zequinha está na sexta posição, quinta posição, né? Se tivesse vencido, estaria entrando no G4. Então, uma vitória, a próxima vitória aí do Zequinha. Sabe qual é o adversário do São José? O mesmo do Inter, Paysandu. Sabe que o Kleber Gomes das estatísticas, o Juventude tem 11 jogos de invencibilidade. São só 4 vitórias. Agora pode chegar a quinta. Bem diferente do Campeonato Gaúcho. Mas finalmente... A manifestação mais bonita que eu vi em estádio de futebol, se me dá licença, foi no jogo Palmeiras e Sampaio Correia. De um torcedor do Sampaio Correia, levou um cartaz e estampou em rede nacional: Felipão casa com a minha avó. E o Julinho Camargo é o técnico do Sampaio. Quase fez o crime no Palmeiras, né? Bom, mas a exemplo do Grêmio, tivemos final de semana aí, bom tempo do Grêmio, que conseguiu a sua primeira vitória, e o Brasil de Pelotas finalmente, olha, de virada, tá aí, ó, de virada, o Brasil que saiu perdendo pro América Mineiro, e aí deu um susto do seu torcedor, olha, seria encaminhando para mais uma derrota. Isso é a quinta rodada aí, né, na Série B do Campeonato. Grêmio e Brasil venceram juntos. Venceram juntos, o jogo no sábado. Mas aí o Brasil logo depois foi uma reação rápida, né, e empatou logo em seguida, aí voltou a ter uma certa tranquilidade, tá aí o gol de empate do Brasil. Mas o Brasil, mesmo com essa vitória, continua aí na penúltima também posição. E aí o gol que deu a vitória, né, ao Brasil de Pelotas. Tem que saber se já fecharam as portas do avião ou ainda não. Mas eu jogo amanhã com o Guarani de Campinas, se vencer, sai da zona do rebaixamento. Mas um goleiro desse, né? Pelo amor de Deus. Saiu. Se nós não tivéssemos 8 monitores aqui, o Grabowska tinha me esnucado sempre. Se nós tivéssemos só o da direita, porque eu não consigo, pelo da direita, eu não consigo ver o que está acontecendo. Eu me valho desse monitor aqui da frente. Olha aqui, ó, isso aqui é pro... O pessoal do Garbassi que funciona, né? Boa noite, Cadu, que timaço, isso não é pênalti, não sei mais. Um abraço, diz o Elf, em relação ao jogo do Internacional. Cadu, a mãe de Ná falou, aí está gravado, o Grêmio só ganha quando o Renato trocar o centroavante, o Elf. Saiu o Garbassi, que entrou o Grabowska. É quase polaco, né? Polaco. E aí vai mais. Aqui, deixa eu ver se eu faço mais a referência aqui. Vamos lá, o pessoal que está nos assistindo aqui, o Márcio, o São Lopes, o Milton, o Romeu, o Wagner, o Valdomiro, o Gamal, meu craque Gamal, o Daniel Ramos lá em Caxias, isso, está nos assistindo também, a família está ligada, né? Tem assessoria, a Marion, Luiz Fernando Soares. E aí vai. Jaime Sirena, grande Jaime Sirena, sempre na nossa audiência. Jaime Sirena, eles estão em Portugal lá, né? Com os shows do Roberto Carlos, toda a família Sirena lá, o Dodge e o Jaime estão curtindo lá, trabalhando, mas também aproveitando, né? Com o tour do Roberto Carlos lá em Portugal, esteve em Portugal, na Espanha e agora voltando a Portugal. Quem sabe em Cascais? Em Cascais. Pois. Meu filho também, que mora em Portugal, está lá nos assistindo, assiste sempre. Bom, ponto final, né? Como sempre, saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante de churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. Não esquecendo que terça, quarta e quinta, aos domingos, tem as promoções no Barranquinho. Aí o Complexo do Barranco sempre à sua disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar com meu Kia da Ação Motos. Tem 2 endereços à sua disposição. Avenida Ipiranga 8113 e a mais recente revenda na Avenida Ceará 370. Você vai para uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, para um teatro, vai para o futebol, para onde você quiser ir, não quer saber de estacionamento, aí a Teletaxi, aí na tela para você, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. O que é fundamental é a segurança, você sabe quem lhe leva e quem lhe traz. Na sequência vem o Jornal da RDC com a apresentação da jornalista Carla Bisol e logo após o Cruzando as Conversas com a apresentação de Guilherme Macalossi, sempre com assuntos extremamente relevantes. O nosso Dois Toques volta amanhã a partir das 21 horas. A todos vocês, continue aqui, né, com a programação da nossa RDC TV. Grande final de noite a todos vocês. Tchau, tchau.
Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas.